A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre as características dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós sabemos que todas as pessoas, elas foram criadas por Deus, mas muitos não vivem como filhos. Nós vemos tantas situações terríveis no nosso mundo e não entendemos por que isso acontece. Na verdade, nosso Deus nos criou a todos para sermos seus filhos, mas muitos não reconhecem Deus como Pai. Tem um versículo muito conhecido na palavra que é João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quando nosso Senhor Jesus ele veio ao mundo, ele era o único Filho de Deus, por isso ele é chamado de unigênito. Mas quando ele completou ali sua obra na cruz, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, né? O primeiro filho. Todos nós passamos a fazer parte desta família. Todos nós que cremos em Jesus, nós temos a vida eterna, fazemos parte do reino de Deus e nos tornamos membros de uma grande família celestial. A vida eterna é esta: crer no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, que ele enviou para nos salvar. Mas então, quem são os filhos de Deus? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus, nosso Senhor Jesus, morreu por todos na cruz para salvar e perdoar todas as pessoas. Mas o que salva, meus irmãos, não é o perdão oferecido, é o perdão recebido. Precisamos não somente crer em Jesus, mas recebê-lo como Senhor e Salvador, entregando nossa vida por completo a Ele. Assim, nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova vida, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo em nós. Recebemos um novo coração do Pai e o Senhor Jesus passa a morar em nós através do Teu Santo Espírito. Olha que tremendo, irmãos. Passamos a ser morada de Deus na terra. Somos os pés de Jesus que levam as boas novas. Somos as mãos dele que abençoam. Somos os olhos de Jesus que enxergam os perdidos com um olhar de misericórdia. Somos a boca do Senhor que anuncia o reino de Deus. E isso que eu estou fazendo aqui, sendo um instrumento nas mãos do Pai para abençoar a sua vida. Não porque sou melhor. Tudo é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nos usa, apesar das nossas imperfeições. Agora nós vamos refletir sobre 4 características dos filhos de Deus. Primeira, os filhos de Deus são justos e amam seus irmãos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10 diz: Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Olha, amados, como isso é sério. Quantas vezes nós não praticamos a justiça? Nós julgamos o outro pela aparência, ficamos imaginando o que passa na mente das pessoas, mas nossas medidas, elas são falhas, nossas balanças, elas são injustas. Só Deus conhece o coração do homem. Quando nós apontamos o dedo e julgamos o outro, nós nos colocamos no lugar do Senhor. É como se nós assentássemos no trono para julgar, mas há apenas um único justo juiz que tem poder para julgar os vivos e os mortos. E olha, se até o Senhor Jesus, que não veio ao mundo para julgar, mas para salvar, quem somos nós para julgar o próximo? Nós temos que amar nossos irmãos e praticarmos a justiça, deixar nossas causas nas mãos de Deus, que Ele é o único que pode julgá-las. A segunda característica dos filhos de Deus é que eles amam os inimigos.
A primeira diz que ele ama seus irmãos. Amar os irmãos, às vezes até é fácil, né? Amar quem nos ama. Mas a palavra nos diz que os filhos de Deus, eles amam os inimigos. Em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45 dizem: Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Amar quem nos persegue, quem nos maltrata e nos ofende, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas nós temos que nos lembrar que o Senhor nos amou e se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Temos que seguir o exemplo de Jesus, que na cruz, ali, sofrendo pelos nossos pecados, pelas nossas maldições, ele pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles que o crucificaram, pois não sabiam o que estava fazendo. Muitos, meus irmãos, agridem porque foram agredidos. Quem ainda não conhece o amor do Pai, não sabe amar profundamente. Mas nós que somos filhos, nós somos filhos de Deus, nós temos que sim amar quem nos persegue e orar por eles. A terceira característica é que os filhos de Deus são pacificadores. Além de amar os irmãos, de praticar a justiça, de amar os inimigos, os filhos de Deus, eles promovem a paz. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles não apenas têm dentro de si a paz que excede o entendimento, a paz em meio ao caos, como também eles promovem a paz. Ser um pacificador é, às vezes, permanecer em silêncio diante de uma provocação. É dar outra face quando afrontado, é também renunciar ao seu direito para evitar brigas e colocar todas as afrontas aos pés de Jesus, o nosso justo juiz. A quarta característica é que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados pela nossa própria vontade, nós já crucificamos a nossa vontade com Cristo. Nós permitimos que o Espírito Santo sussurre em nosso coração a sua vontade, que gere em nós, né, as virtudes do teu fruto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são seus imitadores, são, portanto, parecidos com Ele e manifestam o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade e amabilidade. Os filhos obedecem ao pai e são corrigidos por ele. Os filhos conversam com o pai, têm comunhão com ele. Os filhos têm direito à herança. Mas, infelizmente, muitos filhos vivem como empregados. Embora tenham pleno acesso ao pai, preferem viver por si mesmos, buscando prazeres deste mundo que são passageiros e acabam se perdendo no caminho e se afastando da presença do Pai. A palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas hoje mesmo, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode sim se tornar um filho de Deus. Ou se você já teve encontro com Cristo, recebeu o Senhor Jesus no seu coração, recebeu Deus como Pai, mas se afastou. Esse é o momento de voltar para os seus braços. Faça comigo essa oração. Pai, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor é o único Deus verdadeiro que enviou seu Filho ao mundo para me salvar. Eu abro a porta do meu coração e recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Me ajuda a viver como filho obediente, que ama a sua presença e que é guiado pelo teu Santo Espírito. Me ajuda a viver como filho que é pacificador, que é justo, que ama os seus irmãos, que ama e ora pelos seus inimigos. Em nome de Jesus. Amém.